Boa tarde, pessoal, tudo bom? Professor de Física falando. Espero que vocês aí estejam bem agasalhados aí, começou um friozinho, né? Coisa boa. Pessoal, aula de hoje, continuação, tá? Força normal ainda, tá bom? Ficou algumas coisinhas pra gente ver sobre força normal. Então vamos lá. Só pra gente relembrar aqui, força normal ela surge quando um corpo encontra-se sobre uma certa superfície de apoio, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem um livro, né, sobre uma mesa e ele tem um certo peso, correto? Correto. Devido ao contato desse meu corpo com a superfície da mesa, surge nele uma força normal, tá bom? Beleza, só lembrar para vocês aqui que força, peso e normal, ela não são uma força de ação e reação, tá? Seguindo o princípio da terceira lei de Newton. Eles não se enquadram nesses sentidos porque são uma é de contato e a outra é por campo, tá? Então não são da mesma natureza, tá? Então a força, peso e a normal não formam um par de ação e reação. Lembrando vocês que força normal aqui, ó, ela é em contato com a superfície, então se a superfície está inclinada, ela vai ser anormal, ela vai ser inclinada. Se está sobre um plano na linha da horizontal, ela vai ser perpendicular a esse plano, formando 90 graus para cima. Inclinada novamente, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá bom? Seguindo, falei para vocês que a força normal é a força de reação que a superfície exerce sobre o corpo que a comprime, tá? Então, por exemplo, se o corpo ele comprime uma superfície, quanto maior é essa compressão na superfície, maior vai ser essa minha força normal, tá? E aí, ela nem sempre vai ser igual à minha força-peso. Exemplo aqui, eu falei para vocês do campo inclinado, né? De um plano inclinado. Falei para vocês aqui que a força-peso ela está na direção do núcleo da Terra. E aí eu vou ter que encontrar umas componentes que representam essa minha força-peso em relação a y, tá? Então, eu vou encontrar aqui um PY e esse PY que vai ser a contrapartida, a reação da minha força normal de contato com a superfície, tá? Beleza. Então, sistemas é a aula de hoje, tá? Sistemas envolvendo forças de contato, tá? Então, aqui, em algumas situações, quando forças agem sobre dois ou mais corpos, a gente considera esse problema, né, essa situação, como sendo um sistema mecânico, tá? Então, quando eu tenho mais corpos sendo inseridos nesse nosso problema. O exemplo que tem aqui, que é trazido pelo livro de vocês, é de uma pessoa fazendo compra, tá? Ela tem dois carrinhos cheios de compra, um carrinho B e um carrinho A. O carrinho A, ele está acoplado ao carrinho B, tá? Então ele empurra, quer dizer, o carrinho B ele está acoplado ao carrinho A e o nosso personagem aqui, ele empurra os dois carrinhos a partir do carrinho A, tá? Então eu faço aqui um diagrama de forças, tá? Vou fazer aqui uma distribuição dessas forças e aí a gente vai fazer a análise em cima disso. No carrinho A, o que acontece? Ó, se vocês olharem aqui, eu vou fazer essa análise em duas situações. Uma na linha da vertical e a outra na linha da horizontal, tá? Então aqui na linha da vertical eu tenho o quê? Uma força-peso e uma força normal. O carrinho, vocês analisando o carrinho aí, ele está subindo? Ele está descendo? Não, né? O carrinho ele não acelera na linha da vertical. Se ele não acelera na linha da vertical, significa dizer que as forças resultantes que estão atuando na linha da vertical, as forças resultantes na linha da vertical, elas são iguais a zeros. Então, se eu for fazer a somatória aí da minha força normal mais a minha força peso, isso vai ser iguais a zero, tá? Então, isso significa dizer que a minha força normal é igual à minha força peso, tá bom? Beleza. Na linha da horizontal, aí sim, o carrinho está em movimento, né? Então eu tenho uma força resultante. E essa minha força resultante é a massa do meu carrinho, desse meu carrinho A, vezes uma certa aceleração. Tá bom? Tá bom. Então eu vou fazer aqui, junto à minha força resultante, eu vou fazer a distribuição das outras forças. Quais outras forças que tem? Eu tenho uma força, que é essa força que a pessoa empurra, e mais a força que o carrinho B aplica no carrinho A. Como assim, professor? O carrinho B aplica no carrinho A? Sim. Olha lá, ó. A aplica uma força no carrinho B e B, por ação e reação, aplica uma força no carrinho A, tá? Terceira lei de Newton.
Então aqui, seguindo, a gente tem então que a força que a pessoa, que esse nosso personagem aplica a esse carrinho, menos a força que o carrinho aplica em B e A, vai me dar uma resultante, que é essa força resultante aqui, ó, massa do carrinho A vezes a aceleração. Tá bom? Tá bom. E a gente vai chamar isso aqui de equação 1. Tranquilo, professor, entendi. E o carrinho B? Novamente, o carrinho B, ele sobe, ele desce? Não. Ah, então o carrinho ele não acelera, as forças resultantes são iguais a zero. A normal menos a força peso é igual a zero, então a minha força normal é igual a minha força peso, tá? Na linha da horizontal eu só tenho essa única força atuando, que é a força que o carrinho A aplica sobre o carrinho B, tá bom? Tá bom. Então essa aqui eu vou chamar de equação 2. Ó, lembrando que a gente está trabalhando com um sistema, tá? Sistema mecânico. Então aqui a gente vai fazer uma somatória dessas duas equações, tá? Então aqui, ó, minha força do carrinho A, ela é igual à minha força do carrinho B, ação e reação, princípio de ação e reação, mesmo módulo, direção, só que sentidos contrários, né? Uma está anulando a outra. E somando as duas equações a gente tem, basta somar, tá pessoal? A gente tem que a força que o nosso personagem aplicou mais a força que o carrinho A aplica no carrinho B, menos a força que o carrinho B aplica no carrinho A, tá? Eu vou somar esses vetores, tá bom? Tá bom. Isso vai ser igual ao que? A massa do meu carrinho A mais a massa do meu carrinho B vezes a aceleração, tá bom? Como a força de A é igual à força que B aplica em A, eu posso simplificar, elas se anulam, tá bom? Então eu tenho uma resultante, significa dizer que essa minha força, ela, para N corpos que estiverem no meu sistema mecânico, basta simplesmente eu somar essas minhas massas, tá bom? Essas contribuições dos corpos ao meu sistema. Legal? Legal. Entendi, professor. Uma outra análise que o livro traz para vocês aí é sobre a resultante centrípeta, tá? E a força normal. Esse exemplo aqui que a gente tem aqui, que o livro traz para vocês, é o globo da morte, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar ou já viram essa apresentação. Basicamente é um piloto e ele fica andando em círculos, né, em um globo, legal? E aí existe um mínimo de velocidade que ele tem que ter. E a gente vai entender qual que é esse mínimo de velocidade, tá? Imagina o seguinte, lá no início da nossa apresentação, eu falei para vocês que a força normal ela surge em reação à compressão que é feita nela, correto? Correto. Então aqui, ó, quando o nosso piloto ele acelera, essa minha moto ela entra em contato com a minha superfície. Quanto maior é a minha velocidade, maior vai ser a compressão com a superfície desse nosso globo da morte. Beleza? Beleza. Então existe aqui, faço as distribuições das minhas forças, lá em cima a minha normal ela vai estar para baixo. Somado à minha normal eu vou ter uma força peso, tá bom? Legal? Legal. E aí ele está correlacionando com a minha força centrípeta. Então a força centrípeta, a força resultante centrípeta, ela vai ser igual à minha força normal mais a minha força peso, tá? Lembrando para vocês lá do capítulo anterior, do nosso volume anterior, que força resultante é massa vezes uma aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Legal, professor, entendi. Como aqui, ó, eu quero que essa velocidade seja mínima, ela tem que estar na eminência de cair, correto? Correto. E quando que ela vai estar na eminência de cair? Quando a minha normal ela for igual a zero, ou tender a zero. Legal? Legal. Então aqui, a massa está multiplicando, passo para lá, ela vai dividir, vai se anular, né? Meu raio, ele está dividindo, vai passar para cá multiplicando. Opa, então eu consigo encontrar qual é a velocidade mínima necessária. Velocidade mínima necessária vai ser a raiz do raio vezes a gravidade, tá bom? Então essa é a velocidade mínima necessária que o piloto tem que ter para poder se manter girando nesse nosso globo da morte, tá? Então quanto maior o globo, maior tem que ser a velocidade. Por isso que o globo, ele, de certa forma, ele é até pequeno, né, se você for olhar para ele, tá? Bom, pessoal, no mais, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Só para a gente finalizar o conteúdo, tá? Opa, não deu certo? Ai.
Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Até a próxima, tá?